Fala, meu povo! Estamos de volta com um assunto que está bombando na internet. Nós já fizemos um episódio e, assim, as pacientes... Quero mais, quero mais, quero mais. E aí nós procuramos mais uma médica de excelência aqui no Rio de Janeiro para poder estar trazendo e falando um pouco mais sobre esse assunto, que é o remodelamento costal. E para isso, nós trouxemos aqui a doutora Júlia Amando. Seja muito bem-vinda, doutora. Obrigada. É um prazer ter você aqui conosco. E vamos para a primeira pergunta. Doutora, o que é o remodelamento? É um procedimento para qualquer pessoa ou existe um pré-requisito? Vamos lá. Desde que mundo é mundo, existe esse assunto em torno da cirurgia das costelas, né? A gente tem até algumas atrizes mexicanas, Thalia, que sempre tinha uma história, que tinha feito alguma cirurgia da costela para ter mais cintura e tudo mais. Então, no início, essa cirurgia era a extração costal. O que é isso? É a retirada de uma parte das últimas costelas. Então, exatamente aquelas costelas que ficam ali na altura da cintura, uma parte era retirada para a paciente ficar com a cinturinha mais fina. Com a evolução da técnica, foi criado na Rússia, em mais ou menos 2015, uma técnica que é o remodelamento. Então, o que é o remodelamento? A gente não retira mais uma parte das costelas. A gente enfraquece essas duas últimas ou três últimas costelas em um pontinho e, através desse enfraquecimento, a gente dobra mais as costelas. Então, imagina que se as costelas daquela paciente que tem uma cintura mais larga são mais abertas, na verdade, você vai fazer uma dobradura. Você encolhe mais, você aumenta essa circunferência, essa dobra, e aí a costela fica mais dobradinha e a cintura fica mais fina. Ou seja, a paciente mantém todas as costelas. É uma cirurgia minimamente invasiva, feita através de furinho de agulha. Então, através de furinhos nas costas, a gente entra com a tecnologia, faz o enfraquecimento. Então, uma cirurgia sem cicatrizes, sem cortes, minimamente invasiva, que não retira mais as costelas. Ou seja, se eu estiver de biquíni na praia, ninguém vai saber se eu fiz ou não. Ninguém vai saber. Uau, uau. E, doutora, por que as pessoas escolhem esse tipo de procedimento? E quais são os mais comuns, assim? Então, esse procedimento, ele é muito bacana porque, antigamente, aquela paciente que era bem magrinha, que não tinha lipo para fazer, não tem gordura para tirar, a paciente já é magra, só que era aquela paciente quadradinha, sabe? Aquela paciente que não tem cintura, reta. A gente vê muito isso, por exemplo, em pacientes de crossfit, que são malhadas, treinadas, são secas, mas são, às vezes, aquele corpinho mais retinha. Então, para esse tipo de paciente, a gente não tinha muito o que oferecer, porque a lipoaspiração não era uma opção para essa paciente. Só que com o remodelamento, a gente consegue mexer no arcabouço ósseo da paciente realmente, contraindo esse arcabouço e dando um pouco mais de cintura. Então, esse tipo de paciente é a paciente que mais se beneficia. Aquela paciente que tem ali uma diferença entre a cintura e o quadril, que quase não existe. Imperceptível. É aquela paciente retinha, Sim. né? Então, esse tipo de paciente hoje consegue ganhar aquele corpinho mais violão, mais feminino, com uma cinturinha melhor através dessa técnica. Essa técnica pode ser feita sozinha, só ela, só o remodelamento em pacientes magrinhas, ou a gente pode associar essa técnica numa lipoaspiração, numa lipoescultura, numa abdominoplastia, para acrescentar ainda mais no resultado da paciente. E fica muito lindo. E eu lembro, assim, que antigamente, né, tem até aquele filme E o Vento Levou, que a mulherada usava aqueles corsês. E ali, naquela época, elas tinham a cinturinha fininha. Eu acho porque usava muita pressão ali, né? E eu acho que devido aos anos e tudo que foi mudando, as calças mais baixas. Eu sempre falo, a mulher é o que veste. Então, se você usa alguma coisa para estar sempre modelando, você vai ter aquela cintura fininha. E eu lembro que no filme mesmo, a gente podia ver como elas usavam aqueles corsês antigamente e como as cinturinhas eram finas. Você acha isso também, doutora, que o que usa interfere no teu corpo? Perfeito, com certeza. Eu sempre falo para as minhas amigas que têm filhas meninas. Mãe de menina já tem que botar calcinha alta. A calcinha da menina tem que ser aquela calcinha alta, porque já vai fazendo a compressão ali.
E corset funciona sim, claro que não se compara com o resultado cirúrgico. Claro, o resultado sim. cirúrgico, a gente consegue 7, 8, 10, 14 centímetros de perda de cintura. Mas se você é uma paciente que está sempre com uma cinta modeladora, usa um corset, não tem dúvida que você vai ter uma cintura um pouco mais modelada do que se você não usasse, digamos assim. E assim, esse resultado de 7, 8, 9, 10 é na hora? É na hora. É na hora. Assim, como é que é o nosso protocolo, né? A gente recomenda o uso do corset por 3 meses de pós-operatório. O primeiro mês é o mês onde a paciente mais tem perda de cintura. Então, por exemplo, eu estou com uma paciente agora que ela começou com 92,5 centímetros de cintura e ela já está com 81. E não acabou o primeiro mês. Então, assim, o primeiro mês é um mês que a gente vai apertando o corset. É o que eu sempre explico para as minhas pacientes, né? A cada semana vai desinchando. Quanto mais você apertar o seu corset, melhor o seu resultado. Então, Sim. a paciente participa também do resultado. Isso é uma coisa importante da técnica. O uso do corset é muito importante por isso. Quanto mais a paciente ajusta o corset, mais essa cinturinha vai entrando. Então, o primeiro mês é o mês onde tem o maior resultado. Digamos assim, 80% do resultado dela vai no primeiro mês. E aí, o segundo e o terceiro são meses mais, assim, para ganhar um pouquinho mais e para estabilizar aquele resultado. E você falou que existem 2 formas, né? A extração e o remodelamento. A Isso. extração você tira ali e acabou. Isso. E o remodelamento, você faz toda essa parte da remodelação mesmo. Agora, uma pergunta. Ela pode voltar depois ao tamanho original? Depois que você faz esse processo? Porque a extração não, porque você tirou. E o remodelamento, depois pode voltar? Perfeito. Isso é uma pergunta muito interessante. Os pacientes fazem muito essa pergunta para nós. A resposta seria sim. A paciente pode ter alguma recidiva, né, dessa medida. Em geral, essa recidivazinha acontece em torno de 1 a 2 centímetros. Então, isso é uma coisa que eu sempre pressiono um pouquinho as minhas pacientes para elas chegarem num resultado um pouquinho maior do que elas querem, porque a gente sabe que depois que tirar o corset, tende a 1, 2 centímetrozinhos ali ter uma perda. Então, isso é uma coisa que faz parte da técnica. Então, essa perdazinha a gente já tem que contar. Agora, outras situações, gravidez, como existe o aumento do volume abdominal, uma pressão ali do útero crescendo contra as costelas, pode haver novamente um alargamento. É claro que assim, a gente não tem como afirmar que a paciente vai voltar para a estaca zero que ela era, mas com certeza vai ter uma pequena perda do resultado, tá? Então, isso é uma questão. Um processo de obesidade grande, por exemplo, a paciente começou a ganhar peso, ganhou peso, mesma filosofia. A costela pode novamente abrir um pouquinho. Então, essas situações podem acontecer. E o osso, ele fica mais sensível depois, vamos supor. Se essa paciente ela teve um aumento um pouco maior do que o esperado, ela faz novamente a cirurgia ou usando o corset ela já vai conseguindo voltar àquele resultado original ou não volta? Pode voltar, sim. Usando o corset, ela pode novamente conseguir contrair. Essa parte de arcabouço costal nosso tem uma certa maleabilidade, digamos assim, né? Tanto que em situações, por exemplo, como a gestação, a gente tem uma tendência, porque o corpo se adapta, né? Então, tem uma tendência dessa parte óssea ficar um pouco mais solta, um pouco mais maleável e abrir. Então, o oposto também é verdade. Num uso de corset, depois no pós-operatório, vamos supor, já tem 4 meses que eu fiz a cirurgia, 5, mas eu quero voltar um pouquinho mais para o resultado que eu estava no início. Se a paciente voltar a usar o corset bem apertadinho e tal, pode ser que ela ganhe um pouquinho, né? E outra pergunta que você fez, eu posso reoperar, digamos assim, né? A paciente fez a cirurgia, não usou o corset corretamente. Porque o corset ele é fundamental para o resultado, né? Para manter a costela ali na posição. Então, vamos supor que a paciente não usou o corset por algum motivo, então não teve um bom resultado. Ela pode refazer a cirurgia? Pode. Ela pode reoperar. A gente tem que esperar um tempo mínimo para ter aquela consolidação óssea ali, para o osso já não ficar tão fragilizado, e a gente pode levar ela para um segundo momento, mas aí a paciente tem que ter o compromisso de usar o corset certinho por no mínimo 3 meses,
para ela poder ter o resultado. Como é importante o paciente se ajudar, né? Muito. Assim, você faz um excelente trabalho lá no centro cirúrgico, mas se o paciente não ajudar, não vai ter o resultado esperado. Isso é fundamental. E ainda mais para essa técnica, né? É uma técnica minimamente invasiva? É uma técnica sem corte, sem cicatriz, rápida. É um procedimento de 20 minutos. 20 minutos? Procedimento de 20 minutos. Uau! Se a paciente for aquela paciente magrinha que não precisa de lipo junto, é só o remodelamento costal. A gente pode fazer com anestesia local e sedação. Então, quer dizer, tem muitas vantagens. Agora, digamos que não é uma desvantagem, mas é um porém, é que a paciente tem uma participação muito grande no próprio resultado. Porque o corset é que vai levando essa costela para o lugar. É como se fosse um gesso, vai? É exato, entendeu? É como se a gente enfraquece a costela e dá uma dobradinha nela para ela ficar um pouco mais com essa circunferência menor. Mas é no consultório, em casa, no pós-operatório, que essa o resultado vai acontecendo. Exatamente. O paciente vai ajustando o corset cada vez mais para que essa cintura vá contraindo. Então, se a paciente não participar ativamente, o resultado não fica tão bom. E sabe, doutora, a gente sempre fala isso aqui nos nossos podcasts, que como é importante, né, você ter um material de boa qualidade para usar depois. E também da paciente se ajudar. Porque vocês, assim, às vezes, igual você falou, faz algumas cirurgias combinadas. Então, são horas no centro cirúrgico e a paciente, ela precisa se cuidar. Então, você mulher, você homem que quer fazer uma cirurgia, o pós-operatório é muito importante. Você precisa ter esse cuidado. Você precisa fazer a drenagem. Você precisa ter um bom fisioterapeuta do seu lado. Você precisa usar uns produtos, né, de tecnologia junto com você. Então, é muito importante o pós-operatório, né, doutora? Perfeito. Eu tô com vontade até de mandar uns nomes aqui para mandar esse recado direto. Vamos enviar um aviãozinho. A gente teve uma paciente de remodelamento costal e lipo que ela já tinha uma cinta em casa. Ela falou assim, não, já tenho essa cinta. Eu falei, olha, mas é que a gente recomenda uma cinta de uma marca que a gente confia, que a gente já trabalha e tal. Ela falou, não, mas eu já tenho essa aqui, eu gostaria de usar e tal. Enfim, aí o que aconteceu? Chegamos no final do primeiro mês, que é aquele mês que a paciente tem já Perde mais, né? maior resultado. Ela não tinha ainda conseguido atingir um bom resultado. Ela estava com uma perda de 2 centímetros só de cintura. Aí eu falei para ela, olha só, esse é o momento de você trocar a sua cinta. Porque você está vendo que não está dando resultado a cinta que você está usando. Isso não tem a ver com a nossa técnica e com a cirurgia. Tem a ver com a cinta. Uau! Então, assim, vamos trocar a cinta, vamos correr atrás do prejuízo, que você ainda tem alguns dias aí para dar esse sprint de perda. Porque se entrar no segundo mês, você não perde mais. Aí ela trocou a cinta, foi para casa e no final a gente conseguiu fechar o caso dela com 8 centímetros de perda. Mas quer dizer, é exatamente isso que você está falando. Uma paciente que não seguiu exatamente a recomendação e começou a ter um prejuízo do resultado. E nós, como empresa também, a gente estuda muito, assim. A gente vai atrás de vocês. O que vocês estão aprendendo, a gente está aprendendo também. Porque precisa caminhar junto, né? Eu falo, assim, sempre que nós, a Contour Slim, é a extensão do teu consultório. Então, a gente precisa andar junto com as técnicas, evoluir junto com o mercado, para não ficar para trás, né? E vamos para mais uma pergunta. Você já respondeu, mas quantos centímetros de cintura a paciente pode perder com essa técnica? Então, de 8 a 12, mais ou menos? 18. 18? Tô passada. Mas assim, vamos lá também para desmistificar, né? Nem tudo na vida é um milagre, né? Sim. Não é esse milagre todo. Então, vamos lá. Quando a paciente faz só o remodelamento, é magra, não teve lipo, foi só o remodelamento, a gente tem uma média aí até uns 8. Que ela consegue perder. Agora, quando a gente associa com a lipoescultura ou com a abdominoplastia, quer dizer, a gente está somando 2 resultados. Não é perfeito. Só o resultado do remodelamento. É um resultado de um contorno corporal avançado, que envolve a lipo
abdômen, que seja, e o remodelamento. Então, essa paciente com contorno corporal avançado, ela pode chegar até 18 a 20 centímetros de perda de cintura. E aí é uma mudança, assim, sabe? Absurdo. Absurda, é outro corpo, que aí é aquele caso que a gente estava conversando, é a mesma pessoa, né? Começa inclusive, a ter essa produção, pergunta, coloca pra mim, por favor, esse resultado. Assim, eu preciso mostrar. Gente, olha isso. Quando ela mostrou, eu falei pra ela, é a mesma mulher? A mesma pessoa. Fala um pouquinho pra gente desse caso, doutora. Então, esse caso foi um caso de lipoescultura, né? Não teve abdominoplastia, foi realmente só lipo com enxertia. Então, a gente vê que é muito comum esse tipo de paciente não ter queixa só da cintura, mas ter queixa da região do bumbum também. Porque o corpo, ele é um só, o contorno corporal, ele é um só. Então, a região da cintura, ela conversa muito com a região do glúteo. São duas regiões que tem muito a ver uma com a outra, né? Então, muitas vezes a gente faz o trabalho dessa forma. A gente faz a lipo, enxerta na região do glúteo e ou da lateral do glúteo, que é o deep hips, essa depressão trocantérica aqui da lateral. Então, a gente faz um pouco de enxerto aqui, faz um pouco de enxerto glúteo, faz a lipo dos flancos e do dorso e faz o remodelamento costal. Então, essa paciente está ali mais ou menos com 30, 40 dias de pós-operatório, mas vocês podem ver já que teve uma redução enorme da cintura. Nossa, o resultado ficou excelente. Exatamente. Então, assim, é esse o resultado que a gente consegue nas nossas pacientes. Gente, eu acho que, assim, toda mulher que vai entrar para um procedimento tem que fazer Quem é que não quer uma cintura mais fina? Já tem que ser um combo, tudo junto. Então, inclusive, isso é uma coisa assim que a gente até discutiu no começo, quando a gente começou a fazer essa técnica. E eu falei muito isso. Eu falei assim, esse é o combo da Júlia Amando. A Júlia Amando, no contorno corporal da Júlia Amando, tem um remodelamento costal. A menos que a paciente diga para mim assim, eu não quero. Ou então, claro, aquelas pacientes já têm a cintura muito fina. Sim. Obviamente que tem pacientes que não vão ter indicação. Mas uma paciente ali, mais quadradinha e tal, eu já coloco na minha programação, no meu planejamento remodelamento. Porque é isso, são 20 minutos a mais de procedimento para um resultado que, assim, é a água e o vinho. Muda muito. Exatamente, muda muito. Então, vale muito a pena. Muito mesmo. Nossa, eu tô assim... abismada, muda muito. Parabéns, doutora. Todas as pacientes chegam lá com a calça assim, ó. Fazem assim pra mim. Olha aqui a calça, cinto não cabe mais. Tenho que apertar todas as minhas roupas de cintura. Eu falo, que problemão, né? Que problema ruim apertar a cintura. Deixa eu te fazer uma pergunta. Vamos supor essa paciente aqui, tá? Ela fez lipo, certo? Uhum. Na lipo, a gente toma um cuidado com as cintas para fazer a costura para fora, para não marcar e tal. E aí, você falou que a paciente precisa usar o uso do corset por 3 meses. Isso. Né? Eu tô até vendo aqui as marquinhas do corset. Como que a sua fisioterapeuta faz para que essas marcas não virem fibrose posteriormente ou que deixem marcada a pele naquele processo de cicatrização? Perfeito. Então, a paciente não deve usar o corset diretamente na pele, em cima da pele. Então, a paciente usa a cinta da lipoaspiração e o corset por cima da cinta. Tem pacientes que só fazem o remodelamento costal. Então, teoricamente, não precisariam usar uma cinta por baixo. Nesses pacientes, a gente também recomenda a cinta exatamente para fazer essa proteção da pele. Ou então que pelo menos usem uma blusinha, assim, uma combinaçãozinha, qualquer coisa para proteger a pele do corset. Porque esse corset realmente fica muito apertado. O intuito dele é ficar muito apertado. Então, realmente tem que ter uma proteção entre a pele e o corset. Então, a gente usa a cinta. As cintas da Contour de Mim são maravilhosas. Então, a gente usa a cinta, a gente recomenda as cintas. E, como você falou, o cuidado de fisioterapia. Então, às vezes, a paciente precisa fazer alguma hidratação, com algum óleo na pele, ter cuidado. E a drenagem também específica. As drenagens, ali, né? Claro, é tudo um combo, né? Foi como você falou, não é uma coisa isolada, uma cirurgia isolada vai dar um resultado como esse. Um resultado como esse teve um bom acompanhamento pós-operatório, uma boa fisioterapia, cintas de boa qualidade. Então, é uma série de coisas, né? Você vê que ela tá até com um tapingzinho ali no losão de Michaelis, ali em cima do bumbum, tem um tape ainda todo um colocado. planejamento, é todo um planejamento, né? Não é simplesmente assim, fazer e acabou. Não. Agora você vê, não tem nenhuma cicatriz.
A gente vê 2 pontinhos ali na linha do sutiã, que são os 2 pontinhos da lipo. Ué, eu achei que era a da costela, não é? Não. Ué, e São os 2 pontinhos da lipo. E a costela? Não tem. Mas como assim não tem? Não tem. Sumiu. Gente, que tudo! Realmente, quando eu vi, eu falei, não, deve ser a da costela Não. e tal, porque vai fazer, né, uma... Não é. Uh-uh. Esse é o da lipo. Gente, eu tô passada. Uau. Então, mulherada, pode fazer, porque ninguém vai saber que você fez esse procedimento. Jamais vão saber. É um segredo, né, doutora? Pra que Fica ali. falar? É isso Pra que aí. falar? Imagina, não tem a menor necessidade. Muito bom, parabéns por esse resultado incrível. Vamos lá. O remodelamento das costelas e a retirada das costelas é a mesma coisa ou são procedimentos distintos? A gente já falou um pouquinho mais, falamos sobre isso, mas entra um pouquinho mais nesse assunto, por favor. Então, a retirada da costela, o que ela envolve? Ela envolve, por exemplo, uma cicatriz nas costas. Porque a gente tem que acessar, de fato, a parte óssea. Então, faz uma incisão na pele, faz uma incisão na musculatura, acha a região do osso, retira. É uma cirurgia que a gente pode ter uma interface um pouquinho maior ali com a parte pulmonar, dependendo da costela. Então, assim, é uma cirurgia que traz mais riscos para o paciente, né? Além de deixar 2 cicatrizes nas costas. Então, o remodelamento, você vê, não tem cicatriz. Então, não tem nada disso. Além de ser um procedimento com um risco menor de complicações, é uma cirurgia mais rápida, menos mórbida para o paciente, não deixa cicatriz e preserva todo o arcabouço costal do paciente. Então, as costelas, elas ficam ali. Elas estão íntegras, né? Ao contrário da extração, que realmente o paciente perde ali um segmento das costelas, ali no finalzinho. Mas por que, então, extrair se remodelar é muito melhor? Essa é uma boa pergunta. Vamos lá. Algumas situações onde a extração poderia ser indicada. Paciente que já fez o remodelamento e não ficou satisfeita. Uma paciente que quer um pouco mais ainda de cintura. Então, assim, aquele bom e velho, cada caso é um caso. Então, assim, em geral, vamos colocar 95% dos casos, o remodelamento vai resolver? Vai. Mas a gente pode ter ali uns 5% que a gente caia na indicação da extração. Como, por exemplo, essa situação. O paciente já fez o remodelamento, usou a cinta corretamente, teve um resultado bom do remodelamento, mas mesmo assim ela quer mais. E aí, o que você vai oferecer para essa paciente? Aí, a extração pode ser uma situação. Paciente que se recusa a usar o corset no pós-operatório. Não quero usar. Não quero ter essa dependência de ter que ficar 3 meses com corset. Eu quero uma cirurgia que me dê o resultado e eu não tenha que ter tanto esforço da minha parte no nesse pós-operatório. uso. A extração pode ser uma indicação nesse caso, porque realmente extraiu. O corset, ele não vai, né? Ter sentido usar ali, né? Como uma parte do resultado final da cintura. Uma outra situação, pacientes transgêneros, por exemplo. Pacientes que estão fazendo a transição do masculino para o feminino. Como são tórax masculinos, são tórax maiores, com uma dimensão maior, e que às vezes querem ficar com uma cintura mais fina, também é uma possibilidade de indicação para extração, porque pode trazer um resultado um pouco maior. Mas, assim, isso aí é a minoria. Né? Você vê assim, que é uma porcentagem muito pequena. Para grande parte das pacientes, a gente oferece o remodelamento costal e o remodelamento funciona muito bem, obrigado. Uau! É um procedimento seguro? Quais são os riscos? Vamos lá, é um procedimento seguro porque nós fazemos esse enfraquecimento ósseo com uma serra ultrassônica. O que é isso? É uma tecnologia que apenas age em cima do osso. A tecnologia ultrassônica, ela bate em cima do tecido ósseo, então ela entende que ali ela pode agir. Quando essa tecnologia encosta em cima de qualquer outro tecido, ou seja, um vaso sanguíneo, um tecido pulmonar, uma pleura, tecidos mais molinhos, onde poderia ter uma complicação, ela não age. Então, quer dizer, é uma tecnologia muito inteligente nesse sentido. Então, ela vai agir realmente apenas sobre o tecido ósseo. Isso torna o procedimento muito mais seguro, né? Sim. Exatamente. E a gente já falou um pouquinho aqui, mas equipe, tem isso.
Joga aqui para mim. Vamos lá. E a importância da cinta no pós-operatório para esses procedimentos. Eu trouxe aqui o nosso corset, né? Eu queria que você falasse mais um pouquinho, você já falou, né, sobre a importância do uso do corset e tal, mas sobre esse produto, doutora, como que ele realmente assim funciona no pós? É desconfortável para a paciente usar? O que elas falam, né? A importância a gente já entendeu, mas como que é isso no dia a dia delas? Então, pessoal, coisas que são bem legais da gente pontuar, né? Esse corset aqui da Contour, vocês veem que eles têm esses 3 colchetes, né? Essas 3 regulagens que a paciente pode usar. Mas isso aqui não é o mais importante dele. O mais importante dele é aqui atrás, onde ele tem essa fita que você pode ir fazendo um ajuste maior ainda. Por quê? Nesse pós-operatório, é importante que a paciente vá apertando, até o máximo que ela conseguir apertar. Então, quer dizer, além das 3 regulagens da frente, a gente tem também essa possibilidade de regulagem. Então, a paciente vai apertando essa fita nas costas, vai apertando cada vez mais para que essa medida vá diminuindo cada vez mais. Sobre o desconforto, geralmente é o contrário, Jéssica. A paciente, quando tira o corset, ela se sente desprotegida, ela se sente solta, ela fala, ai meu Deus, faltando alguma coisa. Parece que alguma coisa vai sair do lugar. Cadê o corset? Então, assim, é aquela coisa do banho, toma banho rapidinho, já quero voltar a colocar. Então, na verdade, não. Na verdade, existe um conforto na colocação do corset, porque a compressão, ela deixa a paciente mais confortável. Mais segura nesse pós-operatório. Então, até por isso é importante que seja um material de boa qualidade, porque a paciente vai usar isso por 3 meses. É um material que vai dar segurança para ela, vai dar aquela compressão segura. Então, se for um material de baixa qualidade, não vai gerar esse conforto. Sim. E eu tenho até um vídeo lá no nosso Instagram, eu mesma ensinando a colocar sozinho. Porque muita gente fala assim, poxa, eu vou fazer, eu não vou ter ninguém para amarrar essas cordinhas nas minhas costas. Então, isso é um tabu. Eu já ensinei como coloca sozinho. Então, colocou o corset sempre de baixo para cima, fechando os colchetes. Na hora que você colocar, vai sobrar essas 2 cordinhas aqui, ó, que ela já é proposital para sobrar. As 2 de cima a gente puxa para baixo, as 2 de baixo a gente puxa para cima. Quando eu solto, devido à alta pressão que está exercendo ali, as cordinhas não voltam para o lugar, então ela segura essa pressão e amarra. E todos os dias, como a doutora falou, é muito importante ir fechando. Então, as 2 cordinhas de baixo puxa para cima, as 2 de cima puxa para baixo e aí vai fechando esse corset. Então, a própria paciente consegue fazendo sozinha, né? A gente vende muito também ele para caso de estética, né? Para aquela paciente que ainda está pensando em fazer e tal. Mas eu tenho certeza que depois que essa paciente ouvir esse podcast, ver o resultado e ver que é só 20 minutos para mudar a vida dela... Não tem dúvida. Não vai mais querer usar sozinho, vai querer fazer a técnica para poder usar. E, doutora, falando, né, sobre o remodelamento, ele pode ser associado às outras cirurgias, né, como lipoaspiração, abdominoplastia e mastopexia também. Então, ele pode ser associado a qualquer tipo de cirurgia? Sim, é como um procedimento como outro qualquer. Né? Como da mesma maneira que a gente faz uma mastopexia com lipo, ou uma mastopexia com abdômen, ou uma prótese de mama com uma lipoescultura. Quer dizer, ele é mais um procedimento no nosso arsenal. Então, já fizemos, por exemplo, uma troca de prótese mamária com remodelamento. Paciente americana veio dos Estados Unidos, queria trocar o implante e fazer o remodelamento. Era bem magrinha, a gente fez. Então, quer dizer, ele pode ser feito sozinho, só ele, ou ele pode ser feito em associação com outros procedimentos, sem nenhum problema. Eu acho que, assim, esse podcast vai ser muito bom para poder abrir a mente, né, das pessoas, porque ainda é um tabu na cabeça de muita gente, porque dá medo. Quando você fala assim, eu vou... Agora a gente já entendeu a diferença, né, do remodelamento vezes extração, fato. Agora, quando a gente entende que é um procedimento simples de ser feito, é aquilo que nós falamos, né? Deveria ser em qualquer área que você for fazer,
tendo essa possibilidade de fazer junto, porque vai dar um upgrade muito grande. Muito grande. Né? Então, é a mulherada mesmo, assim, tirar da cabeça que, meu Deus do céu, vou mexer nas minhas costelas. Exatamente. É excesso de vaidade demais. Exatamente. Na verdade, não é, porque você tá te incomodando. Se você já vai entrar ali no centro cirúrgico, já vai se submeter a uma anestesia. Se é um procedimento de 20 minutos, né? E assim, e uma pergunta, doutora. O preço, ele aumenta muito da técnica normal? Como que funciona? Porque é um risco também, né? Como que é isso? Como que a gente faz a questão dos valores para a paciente? Isso. Exatamente. Cada procedimento que a paciente acrescenta no planejamento dela é um valor a mais para o nosso orçamento. Então, por exemplo, a paciente quer fazer também um enxerto glúteo, a paciente quer fazer também uma tecnologia de retração de pele, que hoje em dia a gente tem várias no mercado. Então, assim, a cada procedimento que essa paciente vai adicionando, a gente vai montando o orçamento dela de acordo com o que ela quer fazer. Mas então, vale existe um muito custo a mais. a pena ela se planejar para fazer tudo junto, né? Vale muito a pena. Vale muito a pena. E essa coisa que você falou do medo, é engraçado. Eu tô com uma paciente pré-operatória agora, aí na última consulta ela falou assim... ai, doutor, eu não tenho medo da lipo, eu não tenho medo do enxerto, a costela que eu tô com um pouquinho de medo e tal, mas... tudo bem. Eu falei, olha, é porque vocês não têm noção... A paciente não tem noção, né? Porque a lipo... É uma coisa tão grande, às vezes, causa uma reação inflamatória tão grande, uma necessidade de fisioterapia. Quer dizer, a abdominoplastia, idem. É uma cirurgia tão, entre aspas, mais mórbida para o paciente, maior, mais agressiva, tem uma perda sanguínea grande. E o remodelamento, pobrezinho do remodelamento. O bichinho é 20 minutos, não tem nem corte, é furinho de agulha, não perde sangue. Quer dizer... E aí o pessoal fica colocando esse bicho de 7 cabeças aí, esse medo do remodelamento. Mas eu acho porque já virou natural, né? A mulher brasileira fazer uma lipoaspiração, fazer um enxerto. E como, assim, é uma técnica nova, né? No mercado. E as pessoas ainda têm esse tabu. Mas é igual eu tô falando, eu acho que quem assistir vai entender que não é tudo isso. O resultado é tudo isso. O resultado é tudo isso. Mas a técnica é muito mais tranquila. E é por isso que essa técnica é apaixonante. Porque é uma técnica, a princípio, simples, rápida, pouco mórbida para a paciente e o resultado é imenso. Então, assim, é uma técnica incrível, né? E até você falou, é uma técnica nova. No Brasil, ela é nova. No Brasil, a gente está fazendo essa técnica há pouco tempo. Mas essa técnica... ela surgiu em meados ali de 2015 na Rússia. Quem começou a fazer essa técnica foi um cirurgião russo chamado professor Kazbek, e ele começou a desenvolver essa técnica. Ele é cirurgião plástico e ortopedista. Então, ele já lidava muito bem com osso, com cirurgia óssea. Que legal. E ele começou a desenvolver essa técnica para aquele grupo de pacientes que eram as pacientes magrinhas, que não tinha lipo para fazer, só que eram quadradinhas. Sim. Então, ele falou, caramba, eu acho que eu vou tentar enfraquecer a costela aqui, dobrar, para a gente ver se a gente dá uma cintura para essa paciente. Então, ele fez isso em 2015, publicou a técnica e aí, claro, né, a globalização e tudo mais, ele começou a ensinar para outros cirurgiões de outros países, inclusive, e aí a técnica começou a ser espalhada, enfim, desenvolvida no mundo. Mas, realmente, no Brasil, a gente tem, talvez, não sei, uns 2 anos, talvez, fazendo isso aqui. E, assim, 2 anos e você já está capacitando novos cirurgiões que queiram aprender sobre isso devido aos seus cases de sucesso, né? É um curso chamado Ribs em Rio. Fala um pouquinho pra gente desse curso, doutora. É isso aí, Jéssica. Assim, eu senti a necessidade de aprender essa técnica porque eu comecei a perceber que os meus casos estavam deixando um pouco a desejar para mim. Às vezes, a paciente ficava super satisfeita com o resultado de uma abdominoplastia ou de uma lipoescultura, mas eu olhava e eu pensava assim, poxa, mas essa cintura podia estar um pouco mais fina. Eu preciso saber, né, alguma coisa aí, alguma técnica para conseguir dar um pouco mais de cintura para essa paciente. Então, isso é uma coisa que eu sentia muita falta. Então, eu comecei a buscar
encontrei a técnica do remodelamento costal, aprendi, fiz o curso, aprendi. E aí, no Brasil, realmente é isso. Poucas pessoas hoje fazem. Em outros países, como a própria Rússia, porque foi lá que começou. Em outros países, por exemplo, como a Colômbia, que é um país onde o contorno corporal é super avançado, fazem também bastante. E aqui no Brasil, a gente ainda está um pouco tímido, né, com relação a essa técnica. Então, assim, aprendi, comecei a fazer, comecei a replicar. Como você falou, os casos, assim, sucesso enorme nos nossos resultados. Falei, não, a gente tem que ensinar. A gente tem que ensinar isso para o cirurgião brasileiro. O cirurgião brasileiro, ele tem que estar capacitado em fazer um remodelamento costal numa cirurgia de contorno corporal. Como é que a gente ainda não faz isso de maneira, assim, mais ampla, né? Então, a gente começou a fazer o nosso curso. É um curso que acontece no Rio de Janeiro, a cada 2 meses. Então, a nossa próxima edição é agora no início de agosto. E é um curso super legal, porque tem toda a parte teórica, onde o cirurgião, ele entende como surgiu, como foi desenvolvida a técnica, possíveis complicações, vê casos que a gente já operou, e depois a gente vai para os pacientes reais, que é a parte hands-on do curso, onde os alunos entram com a gente em campo, fazem o remodelamento junto com a gente, tiram as dúvidas, fazem a parte prática. Então, realmente, o cirurgião sai muito seguro, volta para o seu estado, para a sua cidade. Eu sempre brinco, eu falo, já marcou paciente? Porque você vai voltar já com o paciente marcado. Pode marcar. Uau. Que você já vai começar a fazer nos teus pacientes tranquilamente. E aí é bacana, a gente já tem mais de 10 alunos formados, capacitados, e inclusive de fora do país. A gente teve 2 alunos mexicanos que já voltaram para o México fazendo a técnica. Não, depois e o mais legal curso. É que, além de ser você poderia colocar 10, 15 alunos, mas a sua preocupação é que ele tem esse tempo, né, com a paciente, de operar, de pegar a mão mesmo. Isso é muito legal. Exatamente, porque assim, a gente sabe que existem cursos que o número de alunos é tão grande que os alunos não têm, assim, às vezes não conseguem entrar em todas as cirurgias, ficam do lado de fora. Eu mesma já fiz cursos nesse modelo e a gente acaba não aproveitando tanto. Então, eu me coloco no lugar do cirurgião, do aluno que está ali. Então, assim, no nosso curso, em todas as cirurgias, todos os alunos entram com a gente e fazem o remodelamento costal em todas as pacientes. Isso eu acho importante também, Jéssica, porque assim, uma paciente não é igual a outra. Então, uma paciente, você vai ter mais facilidade de fazer o remodelamento. Outra paciente já vai ser um caso um pouquinho mais difícil. Entendeu? Então, até para o cirurgião ter essa vivência de pegar um caso assim, o outro caso um pouquinho diferente, um caso com lipo, um caso sem lipo, um caso com abdômen, ter um pouquinho mais de diversidade para ele voltar para a prática clínica dele Sim, com certeza. Com mais segurança. Justamente. E, doutora, para o cirurgião plástico que está nos assistindo, como que ele faz para poder se inscrever no teu curso? Como que funciona? Pessoal, a gente tem um Instagram, que é o Instagram Ribs em Rio, com underline, Ribs, underline, em, underline, Rio. Vocês podem entrar em contato pelo Instagram do Ribs em Rio ou pelo meu próprio Instagram, doutora Júlia Amando. Também a gente passa todas as informações. A gente tem essa edição agora em agosto, vamos ter uma em outubro e outra em dezembro. Então, assim, sejam muito bem-vindos. Quem quiser fazer o curso não vai se arrepender, porque realmente o nível dos resultados que esse cirurgião vai passar a oferecer para os pacientes vai mudar muito. É isso. E você, paciente que nos ouviu aqui e tem qualquer dúvida, né? Eu te sugiro a mandar uma mensagem para a doutora. Ela já deixou aqui no Instagram, a gente vai deixar também marcado aqui na nossa página. Marque uma consulta, que essa técnica realmente veio assim para revolucionar o mercado, veio para tirar esse tabu da nossa cabeça. Nós vimos aqui, né, um resultado e como isso no seu pós-operatório vai te dar aquele upgrade. Doutora, muito obrigada por deixar a sua manhã conosco, né, para ter esse bate-papo. Obrigada mesmo pelo seu tempo. Foi muito bom ter você aqui com a gente, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela parceria de sempre. Com certeza vocês acrescentam em muito nos nossos resultados. É muito importante ter uma empresa que tenha qualidade, que tenha seriedade, que faça bons produtos, porque a gente sabe que isso conta muito para os nossos resultados. Então, eu que agradeço. Muito obrigada. E, gente, um beijo. Até a próxima.